Bem-vindos à Forja do Deco. Aqui, toda história é uma lenda. Bom, gente, eu vou começar um quadro novo para vocês que eu tava muito querendo fazer. É um quadro sobre reescrever histórias. Como assim? Calma que eu vou explicar. Uma coisa que tem pra caramba na internet, eu sei que tem porque eu assisto muito, é análise de filmes e séries. Tem um monte de gente com opiniões diferentes e visões diferentes que analisam filmes e séries, e eu acho isso maravilhoso. Toda vez que você conta uma história, ela não faz mais parte só de você, ela não te pertence mais. Ela tá pro público e o público tem que dar a opinião deles. Afinal, a gente tá no ramo do entretenimento, não estamos entretendo as pessoas. Mas sempre teve uma coisa que eu queria fazer que eu não via muito por aí. Nas análises e críticas que eu vejo por aí, geralmente a pessoa fala assim, ó, eu não gostei muito disso, eu não gostei muito daquilo, eu mudaria isso, mas ninguém fala muito sobre como que ele resolveria o problema. Por exemplo, tal filme tem um final ruim, tá, qual que é o problema? Então é isso que eu vim aqui contar pra vocês. Hoje o tema vai ser Game of Thrones. E gente, vamos lá! Antes de eu começar, só para esclarecer, eu não estou falando que eu sou o melhor roteirista do mundo, eu não estou falando que eu sou o melhor contador de histórias do mundo, eu não estou desmerecendo a série do Game of Thrones. Game of Thrones foi uma das maiores séries que já existiu de todos os tempos. Eu só estou falando que da última temporada, e só dessa que eu vou fazer, porque se eu fosse recontar a história das 8 temporadas, esse vídeo ia ter 135 horas. A última temporada teve várias coisas que eu mudaria se eu fosse roteirista. E é isso que eu vim falar pra vocês, como que eu mudaria a história. Outra coisa. Durante todos os quadros sobre Reescrevendo Histórias, eu só vou falar das mídias visuais, ou seja, eu vou falar de filmes e séries, eu não vou entrar nos livros. Por quê? Porque o livro é muito maior, tem muito mais detalhe, tem muito mais coisa. E aí, de novo, o vídeo ficaria grande demais. Por isso, eu vou falar só da temporada. Beleza? Bora começar? Vamos reescrever a história. Gelo, fogo e traições. Nada atiça mais nossa imaginação do que um pouco de magia misturada com política. Bom, em 2011, sim, Game of Thrones começou em 2011, você está ficando velho, lançou uma das maiores séries que já teve em todos os tempos, pela HBO, que foi baseado nas Crônicas de Gelo e Fogo do Seu Martinho, George R. R. Martin. Essa série foi marcante por uma série de motivos, pela quantidade de personagens, pelas narrativas. Ele trouxe uma visão diferente de um tema que já estava bem saturado um pouco, que era o tema medieval com magia. Ele trouxe tramas, política, e trouxe enganações e traições, e isso foi chamando nossa atenção. Durante 8 temporadas, a série foi maravilhosa. Teve eventos e cenas que marcaram toda a nossa adolescência, pelo menos a minha adolescência, né? Como do Jantar Vermelho, entre outras cenas que foram muito marcantes. Agora, a última temporada ela não foi tão bem recebida pelos fãs. Teve muitas coisas, como eu falei no começo do vídeo, que eu mudaria, e hoje eu vou falar de episódio por episódio o que eu mudaria em cada uma das cenas, beleza? De novo, é só minha visão, eu estou aqui para divertir vocês. Os 2 primeiros episódios da temporada eles são bons episódios. Game of Thrones sempre foi muito bom em fazer uma coisa. Ele tem vários pontos narrativos, arcos narrativos em situações, em locais diferentes, e todos eles são bem interessantes. Nessa última temporada, todos esses arcos eles se juntam em um lugar só. Todos os personagens importantes se encontram, todas as pessoas que precisavam se rever se revêem, e de repente o palco está montado para a guerra final. O Rei da Noite, que é o Rei de Gelo lá, com aqueles chifrinhos, que reviveu o dragão do mal, ele quebra o muro, a grande muralha de gelo, e ele tá indo por Westeros para destruir tudo. Aqui tem algumas coisas muito importantes e eu faria as primeiras mudanças. Primeiro, prestem bastante atenção na música que o Podrick, sabe o Podrick? Aquele escudeiro da Lady Brienne? Então, ele canta uma música no momento ali de relaxamento antes da guerra, que é muito importante. É a música da Jane of Old Stones. Mais pra frente um pouquinho, eu vou trazer a tradução da letra para vocês entenderem por que pra história essa música, pelo menos o que eu usaria, seria muito importante. Porque ela seria tipo um preview, sabe? Um spoiler contando o que vai acontecer no final. O que vai acontecer durante essa temporada. E
Não sei bem o motivo, porque Game of Thrones nunca caiu muito de audiência, sempre foi uma série com muita visualização. A última temporada ela tem menos episódios. Geralmente as temporadas tinham 8, 10 episódios e essa só tem 6. Então uma das coisas que eu faria seria acrescentar episódios. Nos primeiros 2 episódios, como eu falei, é para juntar o pessoal, a área chega em Winterfell, os exércitos começam a se juntar e o palco tá montado. Então os 2 primeiros episódios eu não mudaria muita coisa. Bom, depois dos 2 primeiros episódios, eu acrescentaria um episódio extra. E aqui seria pra gente trazer um pouco mais a grandeza da série. Tem uma coisa que é muito importante toda vez que você chega no clímax de uma história, toda vez que você está chegando no final de uma história, e a última temporada é o final da história, é o senso de urgência. Em Game of Thrones tem uma frase que é dita durante toda a série: o inverno está chegando. Eles falam disso não só como por dizer, mas é quase que uma ameaça. O Rei de Gelo, ele representa esse inverno. Ele representa a ameaça que está chegando, que vai acabar com tudo. E eu não sei, parece que faltou um pouco disso. Se tivesse um episódio a mais para mostrar isso, seria muito bom. Então o que eu faria? Primeiro, teve uma coisa que até alguns atores comentaram, não fez muito sentido os civis em Winterfell se esconderem nas catacumbas, porque o Rei da Noite, que é o Rei de Gelo, eu vou falar Rei da Noite, Rei de Gelo, mas é o mesmo cara, tá? O Rei da Noite, ele revive os mortos. Você se esconder numa cripta, você tá dando mais chance deles atacarem. Então o que eu faria? A Daenerys, ela tem um castelo de pedra, que é o Dragon Rock, que é a Pedra do Dragão, que ela é cercada por água. Já foi dito na temporada anterior que aquele castelo é muito seguro. Por quê? Porque os caminhantes da noite, os caminhantes brancos, né, eles não conseguem atravessar a água. Então, o que eu faria? Faria um episódio dos civis sendo levados até a Pedra do Dragão antes da batalha. Nesse episódio, teria muito senso de urgência. Por quê? Eu faria de um jeito com que alguns dos batalhões do Rei da Noite teriam passado por Westeros antes, né, durante a noite. Eles atacariam essas caravanas que estão indo para Castle Rock durante a noite. Nesse episódio, que aquela escuridão seria bem utilizada. Por quê? Porque aí sim seria um senso de vulnerabilidade que eles teriam. Por quê? Imagina você, uma família, você é um civil na era medieval. Você não tem habilidade de luta, você não tem espadas, você não tem dragões gigantes. Você tem só meia dúzia de cavaleiros que foram disponibilizados para viagem e você está tentando chegar num castelo que você não conhece enquanto você sabe que a morte está te caçando. Você sabe que os zumbis de gelo estão indo atrás de você. Então imagina assim, apenas uma linha com algumas tochas, pessoas civis, crianças, mulheres, idosos, caminhando, e de repente você, ao longe, se escuta um grito. E alguém desaparece. De repente, os gritos começam a repercutir e ecoar por toda a linha. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se é um ataque de outro exército, mas você sabe que você não está mais seguro. Você sabe que você precisa correr o mais rápido possível. Mas correr para onde? Você não sabe o caminho até a Pedra do Dragão. Você não sabe para onde você está indo. E tá de noite. É só escuridão. E cada sombra, cada penumbra parece que esconde algo terrível, esconde um monstro ali. Nesse episódio, eu teria feito alguns dos personagens importantes morrerem. Os cavaleiros que são mais leais a Daenerys, um ou outro, né, que são mais leais a Daenerys. O Sam, eu gosto muito do Sam, mas ele poderia acabar morrendo e se sacrificando também. Ou ele poderia até ficar vivo para ter um papel mais importante depois. Mas seria um bom momento para mostrar assim, não tem esperança, não tem como você escapar daquilo, porque a noite finalmente chegou. Agora chegamos ao quarto episódio. E aqui, rapaziada, aqui começam as grandes mudanças. Seguinte, primeiro, uma das coisas que mais me deixou confuso nessa última temporada era o grande objetivo do Rei da Noite. Porque assim, uma coisa que Game of Thrones sempre ensinou pra gente é que não existe mocinho nem vilão. Existem pessoas com justificativas, com objetivos diferentes. E por terem, às vezes, objetivos opostos, eles se enfrentam. Isso é mostrado durante toda a série. Cada batalha, cada conflito é exatamente isso. Pontos opostos que acabam se enfrentando. Então, qual que é o objetivo do Rei da Noite? Ah, ele tá indo pro sul para destruir tudo. Eu achei meio fraco demais esse objetivo. Por quê? A série ela já traz tanta profundidade para todos os personagens, como é que o grande vilão não teria profundidade? Ele é o mais importante da história. E na batalha,
esse grande objetivo seria mostrado. Mas calma que eu já vou chegar lá. Outra mudança que eu faria também, o Tyrion, que pra mim é um dos meus personagens favoritos, eu teria feito ele ficar em Winterfell porque o Bran, o Corvo, pediria pra ele esperar um pouquinho. Durante uma conversa, o Bran sussurraria alguma coisa pro Tyrion que a gente, que é da plateia, não estaria ouvindo ainda. A audiência ficaria confusa que qual que é o segredo que agora, quase na véspera da batalha, estaria sendo contado. Aí a única frase que a gente escutaria seria, ó, prepara a área para quando o momento chegar. Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Bom, uma das coisas que eu mudaria era justamente a luminosidade. Não foi só eu que comentou sobre isso, várias pessoas comentaram que a batalha em Winterfell era muito escura. É assim, como eu falei, o senso de urgência é importante, mas depende do qual que é o clima que você quer passar. O medo é importante? Com certeza. Mas uma batalha, você precisa primeiro passar a noção de agressividade, de violência, de conflito. Então, o que a gente poderia fazer? Começa a batalha com mais luz, com tochas, fogueiras. Por quê? Porque a batalha clássica da luz contra sombras. Em filmes, isso é usado o tempo todo, não só de luz e sombras, mas de cores. Eu vou dar um exemplo rapidinho, fazer um pequeno paralelo. Quem assistiu Kung Fu Panda, o primeiro, na cena final entre o Po e o Tai Lung, eles usam isso maravilhosamente. Quando o Tai Lung chega no Palácio de Jade, começa a chuva, tá tudo escuro e sombrio. Quando o Po chega, a chuva passa, a luz aparece, uma luz dourada, porque ele é o dragão dourado, e a esperança é renovada. Essa seria a estratégia que eu teria usado. Começaria a batalha com mais luz, começaria não só para facilitar para quem tá vendo, mas para você achar, para você ter esperança de que as pessoas têm chance de ganhar a batalha, e conforme o Exército da Noite iria avançando, as tochas seriam apagadas, aí sim a luz começa a diminuir. Até porque você pega uma batalha e você começa a focar no ponto principal. Qual que é o objetivo do Rei da Noite ali em Winterfell? Ele precisa encontrar o Corvo. Isso já foi mostrado em outras temporadas. Ele quer encostar no Bran por causa daquela visão além do alcance que o Corvo tem. Então ele iria para Winterfell para conseguir isso. A batalha seria sangrenta. Eu também mudaria um pouco as estratégias que é usada, mas eu não vou entrar muito em estratégia medieval porque o foco do vídeo não é esse. Mas qual que seria a primeira grande mudança? Eu faria com que a humanidade perdesse a guerra. O Rei da Noite, ele precisava chegar no Trono de Ferro. Ele precisava chegar até a cidade onde a Cersei está. Então, o Winterfell, ele não podia ter morrido. E com certeza ele não podia ter morrido pra Arya. Tem outro personagem que mais pra frente eu vou falar qual que ele tem um papel muito mais importante e eu teria feito com que ele lidasse com o Rei da Noite. Bom, como eu falei, pessoas morreriam, a batalha a cada momento estaria cada vez mais perdida, o Tyrion começaria a se desesperar porque ele queria sair de lá desesperadamente, ele não sabia como, ele acaba encontrando a Arya justamente como o Bran falou que ele encontraria. O Bran, ele ficaria, igual foi na série, na praça onde tem a árvore que chora, e aí o Tyrion, a Arya levando o Tyrion por Winterfell, pelos caminhos escondidos para evitar os zumbis, de repente a Arya pararia no muro e ela viria ao longe o Bran, o irmão dela, cercado pelos zumbis. Essa seria uma cena aterrorizante. Essa seria uma cena que, assim, ia arrepiar todo mundo. Imagina, tudo apagou. Durante vários minutos que teve de guerra, de luta, espadas, de repente o silêncio tomou o campo de batalha. Quem sobreviveu, o Jon, a Daenerys, alguns outros cavaleiros teriam fugido, os dragões teriam fugido, porque aquela batalha acabou. Winterfell caiu. E de repente o Bran, pleno e tranquilo, espera sentado o Rei da Noite ao lado da árvore que chora. A gente veria o Rei da Noite saindo das sombras e caminhando diretamente até ele. Eles só olhariam por um segundo e o Rei da Noite encostaria no Bran. E assim ele começaria a ter a visão de tudo. A visão que o Corvo tem da história do passado, desde quando ele foi criado como uma arma contra a humanidade pelas Filhas da Floresta, e o futuro dele. Ele teria finalmente a visão que ele estava buscando, o Trono de Ferro. De repente, a gente só escutaria um assovio. Uma flecha voaria pelo campo de batalha, acertaria Bran no peito e mataria Bran, interrompendo a visão. O Rei da Noite não teria mais a visão, ele não sabia mais o que aconteceria no futuro, ele só viu ele sentado no Trono de Ferro.
Olhando ao redor, quem que eles veriam no alto do muro? A Arya. Ela soltou a flecha, a pedido do Tyrion, a mando do Bran, que falou que isso precisava acontecer, e ela mataria o próprio irmão para tentar salvar a humanidade, impedir que o Rei da Noite conseguisse o poder total do Corvo. Assim completaria o ciclo da Arya, que no começo, na primeira temporada, no primeiro episódio, ela solta uma flecha zoando o Bran, e no final ela solta uma flecha de novo para sacrificar um irmão. O último sacrifício que ela faria. Esse seria a história principal desse episódio, ok? No próximo episódio, no quinto episódio, aí as grandes verdades começam a ser reveladas.